Então, hoje nós vamos falar sobre interpolação de Lagrange ou polinômio interpolador de Lagrange. Daí eu vou colocar uma definição, tá? Aí a gente vai já ver alguns exemplos. Depois a gente tenta generalizar a ideia e vai direto para escrever o algoritmo. Então, definição, começar definindo o que é esse polinômio interpolador de Lagrange. Então, o polinômio interpolador de Lagrange da seguinte lista de n mais 1 pontos no plano. Então eu vou escrever assim, da mesma forma que eu escrevi da última vez. Então x0, y0, x1, y1, até xn, yn. Aqui a gente tem uma lista com n mais 1 pontos no plano. Então o polinômio interpolador desta lista, mais preciso, o polinômio interpolador de Lagrange desta lista de n mais 1 pontos é um polinômio, mais preciso, mais específico ainda, é o polinômio P de x igual a y0, L0 de x mais y1, L1 de x mais yn, Ln de x. Tal que P de xi é igual a yi para todo i variando de 0 até n, porque essa é a condição que diz para a gente que o gráfico do polinômio vai passar por cada um desses pontos da lista que foi dada aqui acima, tá bom? Quando eu calculo o polinômio na coordenada x, tem que dar a coordenada y respectiva. É isso que diz que o gráfico passa por aquele ponto. E quem são essas funções L0, L1 e Ln, né? Onde as funções, na verdade, essas funções também são polinômios, porque notem que não aparece em lugar nenhum a letra x. Eu coloquei L0, aqui é L0 de x, tá bom? L0 de x, aí mais... Tá, nessa expressão em lugar nenhum aparece x. Então, se eu estou dizendo que isso aqui é um polinômio, então esses caras aqui devem ser polinômios. Porque o que eu estou fazendo aqui é uma combinação linear dessas funções L. Então, se eu estou dizendo que P é um polinômio, então essas funções L, elas provavelmente são polinômios também. Então, esse P de x satisfaz esta condição e as funções L1, L0, L1, Ln são definidas, ou mais precisamente, satisfazem as seguintes condições. Então, se você pega uma função Li desta qualquer e calcula na coordenada x, xj, então isso aqui vai dar o seguinte, vai dar 0 se o i for diferente de j e vai dar 1 se o i for igual a j. E daí você faz, é claro, o i e j variar de 0 até, para todo i e j variando de 0 até n. Tudo bem? Essas funções, elas têm um nome, elas são chamadas, então essas funções são chamadas de polinômios da base de Lagrange.
Agora, eu entendo, isso aqui é complicado, né? Então, o que vai esclarecer para a gente o formato dessas funções L é justamente os exemplos que eu vou dar daqui a pouquinho. E daí eu vou generalizar, né, e escrever elas de maneira geral. Então, polinômios da base de Lagrange, e cada uma delas é um polinômio de grau n. Grau, no máximo, tem sempre que tomar esse cuidado, no máximo n. Tudo bem? Não, aqui eu não preciso tomar esse cuidado, vocês vão entender por que daqui a pouco. Pronto, grau n. E, para não perder o costume, isso aqui é o número de pontos, menos 1. Tudo bem? Então, já vamos ver um exemplo. Encontre o polinômio interpolador de Lagrange da seguinte lista de 2 pontos. Lista de pontos. Vamos ver. 1 e vou colocar 3 menos 1. Pronto. Solução. Alguém sabe me dizer qual que é o formato do polinômio interpolador de Lagrange, neste caso? Olha só. No caso de n mais 1 pontos, ele tem este formato. E no caso de 2 pontos, qual seria o formato do polinômio? Só para lembrar, isso aqui é o nosso x0, esse é o y0, x1 e esse é o y1. Alguém quer ditar para mim qual que é o formato? P de x igual a 1 mais... Eu vou colocar de maneira genérica primeiro, L0 de x mais... Não era o y0 ali? Verdade. Y0 vezes L0 de x Não era mais Y1 vezes L1 de x. Porque a gente só tem 2 pontos, então só vai aparecer 2 polinômios da base de Lagrange aí. Então, o polinômio de Lagrange, neste caso, tem a forma... Certo? Então, vamos substituir já aqui. Deixa eu colocar assim. Então, o que implica que P de x é igual a... Deixa eu voltar aqui, porque eu não lembro mais quem são os pontos. 1 vezes L0 de x mais menos 1, né? Menos 1 vezes L1 de x. É isso, certo? Agora, notem o seguinte. Quanto que tem que dar P de x0? No nosso caso, P de x0 tem que dar quanto? Tem que dar y0, que é igual a 1, né? Então, isso aqui é a mesma coisa de escrever o seguinte. Como nosso x0 é 1 e y0 é 1, isso significa que P de 1 tem que dar 1. Mas a gente tem a expressão do nosso polinômio, então vamos calcular aqui quem que é P de 1. Então, P de 1 é 1 vezes L0 de 1, porque L0 é uma função de x, então onde aparecer x eu tenho que colocar o valor de x que eu estou usando. Então, 1 vezes L0 de 1 mais menos 1 vezes L1 de 1. E isso tem que dar 1. Tá bom? Lembrando, isso aqui é o nosso y0, que é o mesmo cara que está aparecendo, aqui. Quanto que tem que dar P de x1? Tem que dar y1
Aí você olha aqui, x1 é 3, y1 é menos 1, então p de 3 tem que dar menos 1. De novo, a gente tem a expressão do nosso polinômio, a gente vai calcular agora quem que é p de 3 usando essa expressão. Então vai ficar 1 vezes L0 de 3 mais menos 1 vezes L1 de 3, e isso tem que dar menos 1. Isso aqui é o nosso y1, que é o mesmo cara que está aparecendo aqui, y1. Agora, prestem atenção aqui que essa parte é a parte sutil dessa construção. Vocês concordam que se este cara aqui for 0, essa igualdade será satisfeita? Na verdade, este cara tem que ser 0 e este cara tem que ser 1. Agora sim. Vocês concordam que se isso aqui for 0 e isso aqui for 1, essa igualdade é satisfeita? Sim? Porque o que vai aparecer aqui, se isso for 0 e isso aqui for 1, é justamente esse número, não é? Porque isso aqui vai desaparecer, isso aqui vai dar 1, vai sobrar justamente este número. Vocês concordam também que se... Perdão, aqui é 1. Vocês concordam também que se este cara for 0 e este cara for 1, essa igualdade aqui vai ser satisfeita? Porque olha só, se esse cara for 0, então isso aqui desaparece, e se isso aqui for 1, vai aparecer justamente o y1 que aparece lá do outro lado, que é o que a gente quer. Perceberam? Então, olha só, L0 de 1 tem que ser 1, L1 de 1 tem que ser 0. É isso? Eu vou fazer assim, porque L0 de x0 tem que ser 1 e L1 de x0 tem que ser 0. Porque x0 é justamente o cara que está aqui dentro, né? E L0 de x1 tem que ser 0, que é exatamente pedir isso aqui, que isso aqui aconteça, e pedir que isso aqui aconteça é L1 de x1 tem que dar 1. Então, L0 de x0 tem que dar 1, L1 de x0 tem que dar 0, isso aqui é a mesma coisa de pedir que L0 de x1 dá 0, e pedir isso aqui é a mesma coisa de pedir que L1 de x1 dê 1. Agora notem o seguinte, se a função L0 e a função L1 satisfazem essas duas condições cada uma, então eu terei encontrado o polinômio interpolador, certo? E lembrando que cada uma dessas funções aqui tem que ser um polinômio de grau 1, que é o número de pontos menos 1. Tudo bem? O número de pontos é 2, então cada uma dessas funções, que são os polinômios da base de Lagrange, tem que ter grau 1. Agora, olha só. Vamos começar por aqui. Vocês conhecem alguma função, algum polinômio de grau 1, que quando calculado no x1 dá 0? Eu quero isso aqui. Vocês conhecem algum polinômio de grau 1 que quando calculado no x1 dá 0? 0 vezes x1? Não, isso não tem grau 1. Tem que ter grau 1. Quero um polinômio de grau 1 que quando eu calculo no x1 dá 0. Eu quero colocar aqui no lugar dessa interrogação um polinômio de grau 1 que quando calculado no x1 dá 0. Ou seja, satisfaz essa condição aqui. X menos x1. X menos x1, certo? É um polinômio de grau 1 e quando eu calculo no x1 dá exatamente 0. Então, esta condição aqui já é satisfeita por essa função. Porém, tem outra condição que ele deve satisfazer também, que é essa daqui. Ele satisfaz essa condição? Quando eu calculo no x0, dá 1? Não. Quando eu calculo no x0, dá quanto? L0 de x0 dá x0 menos x1, não é? Então, como que eu corrijo essa função aqui para que ela dê 1 quando eu calcular no x0?
Isso aqui ela já satisfaz. Eu quero que ela satisfaça isso também. Mas eu sei que quando eu calculo aqui, dá x menos x1, x0 menos x1. Não dá 1. E eu quero que dê 1. O que eu faço? Mas eu não posso estragar essa condição. Então, se eu somar, essa condição será estragada. Então, como eu faço ela também satisfazer esta condição sem alterar esta condição? Sem retirar dela esta condição? Pensem assim. Essa função, quando eu calculo no 2, dá quanto? Essa função aqui. Quando eu faço f de 2, dá quanto? 2. E se eu quisesse alterar essa função para ela, quando eu calcular no 2, dá 1, o que eu teria que fazer? Menos 1. Ah. Ou divide por 2, não é? Então, eu vou dividir pelo resultado que essa função dá quando eu calculo um x0. Esta função, na verdade. Então, agora a gente vai ter x0 menos x1. Então, agora ela satisfaz tanto esta condição, quando eu coloco x1 aqui, dá 0, e quando eu coloco x0 aqui, dá 1. Tudo bem? Então, a função L0, esta função L0, satisfaz esta condição e é um polinômio de grau 1. Agora vamos olhar para outra função, função L1. Vamos olhar para essa condição. L1 é um polinômio de grau 1 que quando calculado no x0 dá 0. Quem que é L1? Eu quero um polinômio de grau 1 que quando calculado no x0 dá 0. X menos x0. Como que eu ajusto esse polinômio para que isso aqui também aconteça? Divido por x1 menos x0. Ambos são polínômios de grau 1 e satisfazem essas 4 condições que são requeridas para que esta pzinho aqui, este pzinho, seja o polinômio interpolador da nossa função. Tudo bem? Então, p de x, ele vai ter esse formato. y0 vezes x menos x1 dividido por x0 menos x1 mais y1 vezes x menos x0, x1 menos x0. Agora eu só tenho que substituir todo mundo aí. Então a gente vai ficar com y0. Não, quem que é y0? 1. Deixa eu escrever os pontos aqui de novo. 1, 1, 3 menos 1. Pronto. Então y0 é 1 vezes x menos x1, que é 3, dividido por x0, que é 1, menos x1, que é 3. Mais y1, que é menos 1, vezes x menos x0, que é 1, dividido por x1 menos x0, então 3 menos 1. E assim a gente fica com 1 sobre 2, não é? Não, aqui vai dar menos 2, né? Então vai ficar menos 1 sobre 2, vezes x menos 3, mais, aqui vai dar 2, então a mesma coisa, menos 1 sobre 2, x menos 1. Agora quer fazer um teste? Quem que é p de 1? Quando eu faço p de 1, isso aqui dá 0, aí vai ficar menos 2 vezes menos 1 sobre 2, dá exatamente... Vamos fazer devagar, né? Então, menos 1 sobre 2, vezes 1 menos 2, 1 menos 3, menos 1 sobre 2, vezes 1 menos 1. Isso aqui desaparece, porque foi construído justamente para que isso acontecesse, e vai dar justamente 1 aqui. Quem que é P de 2? P de 2, não, P de 2 não, P de 3, né? Porque a outra coordenada x é 3, não é 2. Então vai ser menos 1 sobre 2, vezes 3 menos 3, menos 1 sobre 2, vezes 3 menos 1. Então, isso aqui desaparece, aí aqui vai dar 2, dividido por 2 dá menos 1. Era justamente o que a gente queria. Tudo bem? Então, só uma pequena observação. O polinômio interpolador de Lagrange
de x0, y0, x1, y1 é este cara aqui. P de x igual a y0, x menos x0, então x menos x1, x0 menos x1, mais y1, porque esse cara aqui ele tem que dar 0 no x1 e 1 no x0. Tá? Então, y1, x menos x0, dividido por x1 menos x0. E já esse aqui tem que dar 1 no x1 e 0 no x0. É exatamente o que ele faz. Tudo bem? Vamos ver um caso para 3 pontos agora. Então, exemplo. Encontre... Então, esse aqui a gente não tem que resolver nenhum sistema linear e nem fazer nada muito complicado. A gente só tem que fazer uma certa álgebrazinha para encontrar uma função que zera no lugar certo e dá 1 no lugar certo. Então, encontre o polinômio interpolador de Lagrange da seguinte lista de pontos. Então, vou colocar 1, 0, 2, 3 e 3, 3, 0. Então, 3, 1. Vamos de 4 menos 1. Pronto. Solução. Quantos polinômios da base de Lagrange eu tenho agora? No total. Três. L0, L1 e L2. Qual o grau deles? 2. É o número de pontos menos 1. Então, o polinômio procurado de Lagrange, neste caso, tem a forma, só aqui, esse aqui é o x0, esse aqui é o y0, x1, esse aqui é o y1, x2, esse aqui é o y2. Então, ele tem essa forma agora, p de x igual a y0, L0 de x, y1, L1 de x, mais y2, L2 de x. Para que este cara seja de fato o polinômio interpolador, quanto que tem que dar P de x0? Tem que dar 0. Y0. Então, vamos devagar. Eu tenho a expressão do nosso polinômio, então eu vou calcular P de x0. Vai dar o seguinte, y0, L0 de x0, y1, L1 de x0, y2, L2 de x0. Tudo isso tem que dar y0. Vocês concordam que se L2 de x0 for 0, L1 de x0 for 0 e L0 de x0 for 1, essa igualdade é satisfeita? Concordam com isso? Agora vamos para a segunda condição. P de x1 tem que dar quanto? Tem que dar y1. A gente tem a expressão do nosso polinômio. Vamos calcular então P de x1 e ver o que acontece. Então, y0, L0 de x1, y1, L1 de x1, y2, L2 de x1. Tudo isso tem que dar y1, que é o que aparece aqui. Agora vocês concordam que se isso aqui for 0, e isso aqui for 0, e isso aqui for igual a 1, vocês concordam que essa condição é satisfeita? Sim? Lembra? Cada um desses L's é um polinômio de grau 2, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou pedir para vocês adivinharem, né, quem são esses polinômios. Agora P de x2 tem que dar y2.
como a gente tem a expressão do nosso polinômio, eu vou calcular P de x2 usando essa expressão aqui. Então, P de x2 é y0 L0 de x2 mais y1 L1 de x2 mais y2 L2 de x2. Tudo isso tem que dar y2. Agora eu vou seguir a mesma lógica que antes. Se este cara, L0 de x2 for 0, se L1 de x2 for 0 e L2 de x2 for 1, então o que vai sobrar é justamente y2 e daí essa igualdade vai ser satisfeita. Então, eu vou escolher esses três polinômios, L0, L1 e L2, de modo que essas 9 condições sejam satisfeitas e de modo que ele seja também um polinômio de grau 2. Daí a gente vai ter encontrado os três polinômios da base de Lagrange que a gente precisa para construir o polinômio interpolador. Tudo bem? Então vamos começar com L0. L0 de x. Olha só. L0 tem que dar 0 quando eu calculo no x1 e tem que dar 0 quando eu calculo no x2. Vocês conhecem algum polinômio de grau 2 que faça isso? Que zere simultaneamente em dois valores? Por exemplo, eu sei que x menos x1, eu sei que isso aqui dá 0 quando eu calculo no x1 e isso aqui dá 0 quando eu calculo no x2. Certo? Mas o que eu quero é um polinômio que zere tanto em x1 como em x2, olha só. Tanto em x1 como em x2 simultaneamente. O que eu faço? X menos x2, entre parênteses, vezes x2 menos x. Exatamente, só vou multiplicar esses dois valores, né? Esses dois polinômios de grau 1. Vai ficar x menos x1, x menos x2. Agora esse polinômio de grau 2, ele zera simultaneamente tanto no x1 quanto no x2. Então, L0, desta forma, já satisfaz esta condição e esta condição aqui. Só que eu quero também que ele satisfaça esta condição. O que eu tenho que fazer? Se eu calculo L0 de x0, não vai dar 1, né? Se eu faço L0 de x0, vai dar x0 menos x1, x0 menos x2. Não dá 1. Então, como eu corrijo este polinômio para que, quando eu calcule no x0, dê exatamente 1? Dividido pelo valor que ele tem atualmente no x0, não é? Isso não vai fazer com que ele perca as características que ele já tem, certo? Que é dar 0 nos outros dois pontos. Então, vamos fazer isso. Vamos dividir pelo valor que ele tem atualmente quando eu calculo no x0. Então, vai ser x0 menos x1, x0 menos x2. Vamos para o próximo. L1 de x. Alguém já consegue me dizer direto quem que é o L1 de x? O L1 tem que dar 0 aqui no x0 e 0 aqui no x2. E quando eu calculo no x1 tem que dar 1. Troca o x1 por x0. Então, vai ficar assim, x menos x0, x menos x2. Do jeito que está, ele já zera automaticamente, tanto no x0 quanto no x2. Para dar 1, quando eu calculo no x1, basta dividir pelo valor que ele tem atualmente quando eu calculo no x1. Então, vai ficar x1 menos x0, x1 menos x2. E quem que é o L3? Troca o x0. Não, L3 não, L2, né? x2. Troca o x0. Não, aí já tem x2 aqui. x1 pelo x2. Tá. Então, só voltando aqui. O L2 tem que dar 0 quando eu calculo no x0 e tem que dar 0 quando eu calculo no x1. E quando eu calculo no x2 tem que dar 1. Então, vai ser assim. X menos x0, x menos x1. Pronto. Do jeito que está, ele já zera tanto no x0 quanto no x1. Agora, para que ele dê 1 quando eu calculo no x1, eu tenho que dividir pelo valor que ele tem atualmente, né? Quando eu calculo no x1. Então, x1 menos x0, x1 menos... Não. x2 menos x0, e x2 menos x1. x2 menos x0, x2 menos x1. Notem que o ponto onde eles dão 1 é justamente o mesmo ponto que tem o índice do polinômio.
Tudo bem? Então, esses polinômios aqui, eles satisfazem a seguinte condição. Li de xj vai dar 1 se i é igual a j, se i é igual a j, e agora se i for diferente de j, por exemplo, L0 de x1 vai dar 0. Se i é diferente de j, que é justamente aquela condição que eu escrevi lá no começo, logo depois de ter definido o que era o polinômio interpolador de Lagrange. Agora, com essas expressões em mãos, a gente consegue descobrir quem que é L0, L1 e L2, só substituindo os valores das coordenadas dos 3 pontos, né? Então, vamos fazer isso agora. Essa é a parte tediosa. Isso aqui só eu vou fazer, tá? Vocês não vão ter que fazer isso à mão. Daqui a pouquinho eu vou escrever o algoritmo justamente para executar essa tarefa desnecessária aqui. Então, eu vou escrever de novo os pontos aqui, eu nem lembro mais quais são, acho que é 1, 0. Quais são os pontos? 1, 0. Não entendi. 2, 3. 4 menos 1. Tá, então vamos descobrir quem são esses 3 polinômios da base de Lagrange usando essas informações. Então, L0 de x é igual a... Então, o x menos x0 não aparece aqui, né? Certo? O x menos x0 não aparece aqui em cima, porque esse cara tem que estar 1 no x0, não 0. Então, aqui vai ficar o seguinte, x menos 3, não é? Não, x menos 2 vezes x menos 4, dividido por 1 menos 2, 1 menos 4. O outro, L1 de x, o x menos x1 não aparece em cima. Então, vai ficar x menos 1 vezes x menos 4. Daí, agora eu preciso dividir pelo valor que ele tem quando eu calculo no x1. Então, vai ficar 2 menos 1, 2 menos 4. Por último, o L2 de x. X menos x2 não aparece em cima. Então, vai aparecer x menos 1 e x menos 2. Tudo isso dividido por... Agora, quem que é a última coordenada é 4. Então, vai ficar 4 menos 1 e 4 menos 2. A gente só precisa fazer essa continha agora. Então, embaixo aqui vai dar menos 1, não é? Menos 3. Então, dá 1/3. É isso? Aqui vai dar quanto? Aqui vai dar menos 2, aqui dá 1, então dá menos meio. X menos 1, x menos 4. Quando vocês forem resolver as questões envolvendo o polinômio interpolador de Lagrange, lá no exercício vai pedir justamente na forma que eu estou escrevendo aqui, tá? Não é preciso desenvolver isso aqui, não. Agora, por último, aqui 3, aqui 2, então dá 1/6. X menos 1 e x menos 2. Só confirmar para ver se está certinho. X menos 2, x menos 4, x menos 1, x menos 4, x menos 1, x menos 2. Tá, é isso, né? Aqui dá 1 menos 2, aqui dá 3, aqui dá 2. Dá 1/6. Finalmente, quem que é P de x? Quem que é a primeira coordenada y? É 0. Então, vai ficar 0, nem aparece, né? 0/3. Nem vou colocar. Que esse cara já não vai aparecer, porque ele está sendo multiplicado por y0, que é 0. Então, vai ficar... Não, deixa eu colocar 0, porque na hora que vocês forem resolver o exercício, esse 0 ele vai ser necessário também. Então, 0 vezes 1/3 de x menos 2, x menos 4, mais, segunda coordenada y é 3, então 3 vezes, já vou colocar direto assim, menos 3/2,
x menos x1, x menos 1, x menos 4, e por último, menos 1, menos 1 sexto, x menos 1 e x menos 2. Então lá no exercício só vai pedir para vocês encontrarem esses números aqui. Lá provavelmente eu chamo de C0, C1 e C2. Tudo bem? Que é a coordenada y multiplicado pelo, ou dividido pelo quociente do polinômio da base de Lagrange, que corresponde a ele. Então no caso aqui seria C0 igual a 0, C1 igual a menos 3 sobre 2 e C2 igual a menos 1 sobre 6. Daí isso responderia ao exercício. Tudo bem? Agora, no caso geral, quem são os polinômios da base de Lagrange? Quem que é o LI de x? É x menos x0, x menos... Deixa eu colocar logo umas reticências aqui. X menos xi menos 1, x menos xi mais 1, porque como esse cara tem que dar 1 quando eu calcular no x1, x menos xi, perdão, este cara, li, quando eu calculo no xi, tem que dar 1. Então x menos xi não aparece aqui em cima. Então eu pulo direto de x menos xi menos 1 para x menos xi mais 1. E daí vai até x menos xn. E embaixo aparece justamente xi menos todas as outras coordenadas. Então, xi menos x0, xi menos xi menos 1, xi menos xi mais 1, até xi menos xn. No Wikipedia, provavelmente vocês vão encontrar assim, produtório para i variando, eu vou escrever assim, para j variando de 1 até n, j diferente de i. Aí aparece aqui x menos xj dividido por xi menos xj. Essa expressão aqui, por definição, é exatamente o que eu acabei de escrever aqui. Tudo bem? Estou fazendo o produto de todos esses terminhos para j variando de 1 até n, com exceção do termo i. Então, como aqui tem n elementos, né? Ah não, o j varia não de 1, mas de 0, senão está errado. Que são, os pontos variam de x0 até xn, são n mais 1 pontos no total. Então, esses caras aqui é que são os polinômio da base de Lagrange. Então, são eles que a gente precisa calcular para, de fato, encontrar, né, o polinômio interpolador de Lagrange de uma lista de n mais 1 pontos. Alguma dúvida até aqui? Tudo certo, então? Então, vamos escrever o algoritmo para esse método. Deixa eu mudar ali para o VS Code. E vamos lá. Novamente vai ser em Python, porque eu preciso plotar as coisas e em C é difícil fazer isso. E em Python tem o Matplotlib, que deixa a vida da gente bem mais fácil. Então, eu vou já escrever o segundo exemplo da gente, né? Então, vamos começar com os exemplos. De novo, eu vou separar as coordenadas x e as coordenadas y. No nosso primeiro exemplo, as coordenadas x eram 1, 2 e 4. Nesse exemplo que a gente acabou de resolver. As coordenadas y eram 0, me ajudem aí, 3 e... Nesse exemplo que a gente acabou de resolver. As coordenadas x é 1, 2, 4, as coordenadas y é o quê? 0, 3 e menos 1. Tá.
Aí está. E daí eu vou... Vamos escrever a função Lagrange logo. Então, Lagrange. Então ele vai receber a lista de coordenadas x, a lista de coordenadas y, e daí vai fazer sua mágica, né? Então lembra, ele precisa calcular cada um dos polinômios da base de Lagrange. Então eu vou fazer um loopzinho aqui. Então eu preciso calcular o comprimento dessas listas, né? Calcular o comprimento da lista x. Então para ir variando de 0 até n, acho que aqui é suficiente, porque esse range ele vai conter 0, 1, 2, 3 até n-1, que é a quantidade de polinômio de Lagrange que a gente precisa calcular. Não está errado. Ele precisa calcular n mais um polinômio de Lagrange, e cada um deles tem grau n, que é o número de pontos menos 1. Então, se faltar alguma coisa, a gente acrescenta de novo. Acrescenta depois. Provavelmente não precisa colocar n mais 1 aqui agora, porque aqui já tem n mais 1 elementos, né, que é o número de coordenadas x. Esse n aqui não é o mesmo n, então deixa eu mudar a letra. Vou colocar assim, número de pontos. Isso aqui é o número de pontos. Porque senão pode achar que n é o número de pontos menos 1, que em geral a gente usa para ser o grau do polinômio, né? E não é esse o caso aqui. Certo. Aqui eu poderia fazer duas coisas. Eu poderia construir uma string contendo, de fato, né, cada um dos polinômios da base de Lagrange, mas o que a gente quer, de fato, é uma função que recebe essas duas listas e devolve aqueles coeficientes para a gente. Aquele C0, C1, C2 que eu mostrei para vocês antes, que é justamente... Então, retorna yi dividido pelo denominador do polinômio Li. Tudo bem? Então, essa função Lagrange, ela vai fazer só isso. Ela vai devolver para a gente a coordenada yi dividido pelo denominador do polinômio da base de Lagrange Li. Depois a gente vai usar esses coeficientes aqui para construir o polinômio de verdade e daí começar a calcular ele em pontos. Então, vamos lá. Eu vou criar uma lista aqui chamada coefs. Certo. Então, para cada polinômio da base Lagrange, eu preciso fazer um produto contendo vários elementos. Então, eu vou fazer mais um for aqui. Também percorrendo esse num, que é o número de pontos. E agora, alguém sabe o que eu tenho que fazer? É aquela multiplicação entre só que sem o i. Então, eu acho que aqui... não, aqui ele precisa das coordenadas y também, porque ele vai usar para o cálculo. Tá, então vai ser... Então, prod vai ser aquele produto de vários elementos, tá bom? Eu comecei com 1, daí eu vou fazer assim. Prod... Agora eu tenho que fazer o produto por... Qual que é? É xi, não é? Menos xj. Mas eu tenho que impor uma restrição aqui. Que restrição é essa? X e xj não podem ser iguais. Tá, então se i for diferente de j, daí eu faço isso. Caso contrário, eu não faço nada, não é? Eu pulo, vou para o próximo elemento. Depois de calcular esse prod, não é? Eu faço o quê? Tem a divisão agora. Tá, então prod
eu vou chamar de outra coisa. Vou chamar de CI. Vai ser YI, não é? Dividido por prod. É isso? A coordenada y dividido pelo denominador do polinômio LI. É isso, né? Agora basta eu pegar esse CI e colocar dentro da lista coefs. Então, coefs.append CI. Depois eu só retorno a lista. Prontinho. Vamos ver o que lista de pontos é que isso vai retornar para a gente. Daí xy. Tem que retornar 0, o que era mesmo? Tem que retornar 0, menos 3 sobre 2 e menos 1 sobre 6. Aqui a gente já vai saber se a gente fez conta errado. Acho que coloquei pontos demais aqui. 0, menos 3 sobre 2, que é menos 1,5, e menos 1 sobre 6, que é... Tá certo? É isso mesmo? Menos 0,16? É isso mesmo. Tudo bem? Então, deu certo. Ele está devolvendo, deixa eu mostrar para vocês, esses C0, C1 e C2. Agora, para construir o polinômio de fato, a gente só precisa pegar esse C0, C1 e C2 e multiplicar por esses produtos de x menos alguma coisa. Vocês concordam? Então vamos fazer isso agora, construir o polinômio de Lagrange. Eu vou chamar de PL, polinômio de Lagrange. Então, PL, ele vai pegar a lista de... Eu vou passar para ele um valor de x, ele vai receber também a lista de coeficientes, tá? Isso vai ser uma lista de, sei lá, floats. X vai ser um float. E ele vai retornar para a gente um float também. Tá bem? Então, coefs é aquela lista de Cs, C0, C1, C2, e x vai ser um valor onde eu quero calcular o polinômio de Lagrange. Agora vamos descobrir como que a gente faz isso. Então, mostrando aqui mais uma vez para vocês, notem que tem uma soma aí, né? É C0 vezes um produto de vários x, mais C1, um produto de vários x, mais C2, um produto de vários x, e assim por diante. Então, eu vou incluir alguns loops aqui. Então, para coeficiente i na lista coefs, como eu tenho que fazer uma soma, eu vou colocar um cara aqui começando de soma 0. Vou chamar de soma mesmo. E daí eu vou acumulando em cima deste soma para cada coeficiente. Agora eu preciso fazer o produto do x, né? Então, para i variando... E agora? Eu preciso fazer x menos x0, x menos x1, x menos x2 e assim por diante. Então eu vou fazer assim. Vou enumerar também os elementos dessa lista coefs. Daqui vai ficar j. Eu preciso colocar alguma coisa aqui agora. Só que não, agora vai ser o comprimento dos coefs. Então já não preciso mais disso. Aí, se I for diferente de J, é que eu faço alguma coisa, né, que eu construo aqueles produtos. E daí vai ser soma. Agora vamos construir os produtos. Vai ser
x menos x j, se j for diferente de i. Porque lembra, a parte de cima não aparece o xi, não é? No polinômio li, na parte de cima não aparece xi. Então, quando eu estou no polinômio i, não vai aparecer x menos xi aqui, porque eu impedi que isso acontecesse. Mas todas as outras diferenças, x menos x0, x menos x1, x menos xn, vão aparecer. Menos x menos xi no polinômio li, tudo bem? Agora, além disso, depois de calcular esta soma, na verdade eu acho que eu preciso colocar mais uma... Não preciso, né? Acho que isso aqui... Não... Eu vou fazer assim de novo. Prod igual 1. Vou colocar um prod aqui. Porque lembra, eu ainda tenho que multiplicar por um determinado coeficiente, não é? Olha só. Aí eu tenho x menos x2 vezes x menos x4, que é x menos x0 vezes... Não, x menos x1 vezes x menos x2 vezes o coeficiente. Então eu preciso multiplicar ainda por esse coeficiente. Então depois de executar o produto, eu preciso pegar esse produto de vários x e preciso multiplicar pelo coeficiente. Então prod vai ser a. Agora eu preciso pegar o produto e multiplicar pelo coeficiente respectivo, que no caso aqui é coefis i, o iésimo coeficiente. Então, se i for igual a zero, então no primeiro produto eu multiplico por C0, no segundo produto eu multiplico por C1 e assim por diante. Agora que eu fiz esse produto, é que eu acrescento a soma, não é? Então, soma é isso? Eu espero que sim. Vamos... E depois ele retorna essa soma. Então esse índice i, ele percorre cada um dos polinômios da base de Lagrange, então L0, L1, L2 e assim por diante. E esse j aqui é responsável por percorrer cada um dos pontos e fazer os produtos x menos x1, x menos x2, com exceção daquele que tem um índice igual ao índice do polinômio da base de Lagrange que a gente está usando, ou que a gente está calculando no momento. Eu acho que é isso. Depois retorna a soma. Então agora vamos fazer o seguinte. Eu vou calcular PL no 1, PL no 2 e PL no 4. Quanto tem que dar aqui? O que tem que mostrar no console? Quando eu fizer PL de 1, PL de 2 e PL de 4. Os coeficientes. Não, os coeficientes já foi. O que tem que aparecer no console? O Y0, o Y1, o Y2. Então tem que aparecer 0, 3 menos 1, né? Senão a gente fez conta errada. Não, tá faltando... Esqueci de colocar os coeficientes. Vou fazer assim. Ele não pega os coeficientes lá do outro? É porque eu não defini uma variável chamada coeficientes ainda. Agora eu defini, agora ele vai pegar. Achava que ele pegava lá daquele escopo maior que ele... Não, porque aqui a função foi só definida, ela não foi chamada. Aqui ela foi chamada e eu estou chamando coefs. Então ele já vai pegar esse... Ah, eu preciso chamar o mesmo nome. Na verdade eu acho que nem vai dar certo assim também. Eu duvido, vai dar errado de novo. Viu? Eu preciso passar coefs aqui. Eu vou chamar só de C, na verdade. Então, essa aqui é a lista dos coeficientes, né? C0, C1, C2. E estou passando o valor de 1 e os coeficientes cada uma das vezes que eu estou chamando. O que foi agora? Ah, eu preciso também da lista X, né? Olha só.
Então, eu preciso passar a lista de coordenadas x aqui também. Senão dá tudo errado. Já que eu estou usando as coordenadas x aqui justamente para construir o numerador do polinômio da base de Lagrange. Então, x e x. Meu Deus do céu. Ah, eu já chamei outra variável de x aqui. E agora? Vou chamar de t. Essa daqui. Pronto. 0, 3 menos 1. Exatamente o que a gente esperava, né, que desse. Qual fica no t? A variável x do início aqui eu chamei de t agora. Porque x aqui eu chamei a lista de coordenadas x. É o que eu já tinha chamado aqui inicialmente. Tudo bem? Agora, toda vez que ficar inserindo aqui x e c, tá meio estranho, né? Toda vez eu tenho que percorrer essas listas e... Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma outra função para fazer o seguinte. Def poly. Então, vou passar a lista de coordenadas x. Vou passar os coeficientes. E ela vai retornar o seguinte. Daí eu vou definir a função t. Então, Lagrange não, é PL. PL, daí eu vou passar justamente t, x e coefs, e daí eu vou retornar essa função, f. Pronto. Agora, isso continua não adiantando muito. Ah, sim, resolve meu problema sim. Então, polinômio interpolador, deixa eu chamar de outra coisa, Lagrange. Polinômio interpolador de Lagrange vai ser poly, daí eu passo a lista de coordenadas x e os coefs. Pronto. Agora, aqui eu chamei só de C aqui, essa lista C. Agora eu posso fazer só assim, Lagrange 2 e Lagrange 4. Agora eu não tenho mais problemas. Daí 0, 3 e menos 1. Daí eu não preciso ficar toda vez passando a lista de coordenadas x e a lista de coeficientes para calcular o valor do polinômio de Lagrange. Agora eu tenho de fato o polinômio de Lagrange, eu posso calcular em qualquer coordenada x. E professor, como que foi o poly ali? Poly faz isso. Dentro dele eu defino uma função que faz justamente o que a gente fez 3 vezes ali embaixo, né? Uma função, pode chamar de qualquer função, func, tanto faz, func. Não é importante o nome dessa função. O que é importante é que poly vai retornar uma função, que é justamente o polinômio interpolador, que agora a gente pode calcular em qualquer coordenada x. Porque essa func recebe só um parâmetro toda vez. Agora a gente não precisa mais fazer isso toda vez, como a gente estava fazendo antes. Agora a gente pode calcular a Lagrange em qualquer ponto que a gente quiser. Então, por exemplo, sei lá, Lagrange de 2.5. Né? Professor, pode mostrar também de novo como é que está o PL? Tá aí. Eu coloquei mais um parâmetro aqui, que é a lista de coordenadas x, porque eu estou usando aqui, afinal, a lista de coordenadas x para construir o numerador dos polinômios da base de Lagrange. E depois tem esse parâmetro t, que é onde o PL vai calcular o valor do polinômio. Diga. A lista daquele jeito ali de importar alguma coisa? Onde? Na função PL. List, aí x, list, float. Não, isso aqui é opcional, tá bom? Isso aqui você pode tirar, não precisa. É só... Isso aqui é uma espécie de documentação para dizer para a pessoa que vai usar a sua função depois que tipo de parâmetros pode usar nessa função. É só
é uma tipagem que não serve para nada, tá bom? Atualmente o pessoal que está escrevendo Python sempre escreve assim, está colocando o tipo das variáveis só para servir como uma forma de documentação, mas não serve para nada. Também diz o que vai retornar aqui, não é? O que... tá certo, vai retornar um float. Nada disso serve para nada. Poderia ter escrito simplesmente aqui t, x e coef, o resultado seria o mesmo, né? Tanto que eu vou executar só para você ver. Aí, mesma coisa. Polui bastante o código, mas tem sua serventia quando alguém está vendo a função pela primeira vez. Agora vamos visualizar o problema, né? A parte mais interessante. Eu acho que tem uma questão em que eu peço para vocês encontrar o polinômio de Lagrange e calcular o valor dele num determinado ponto. Então, por exemplo, aqui eu calculei o polinômio de Lagrange num ponto que não é um ponto que está na lista original que eu usei para construir o polinômio. Ponto 2.5, daí deu 3.25. Tudo bem? Esse é um dos papéis, essa é uma das razões pelas quais polinômios interpoladores são usados. A gente tem uma lista de dados, a gente constrói um polinômio interpolador e daí a gente consegue descobrir qual seria uma estimativa para valores fora daquela lista original que a gente tem. Por exemplo, se você tem uma lista de pontos e tem a temperatura de 15 em 15 minutos, e se você quiser estimar a temperatura de 7 em 7 minutos, o que você faz? Você interpola a lista de pontos original e usa esse polinômio para dizer, a temperatura aqui é mais ou menos o valor do polinômio interpolador naquele ponto específico que você quer. Tudo bem? Quiser calcular a temperatura num horário aleatório, por exemplo, fora da lista que é oficialmente dada, né, que provavelmente segue esse padrão de 15 em 15 minutos. Então vamos para a visualização agora do problema. Você pode mostrar PL de novo antes? PL, aí está. Tá dando errado aí? Tinha umas coisas que eu não tinha apagado. Tá. Então, a primeira coisa, eu vou importar o matplotlib. Na verdade, não é bem assim. Eu quero só um submódulo dele. Agora eu vou plotar a lista de pontos inicialmente, então plt.scatter xy. Depois, agora eu preciso de um domínio para eu poder plotar o polinômio interpolador. Então t vai ser... preciso importar o numpy também. Vou construir uma lista de... fazer aquele mesmo esquema. Eu vou colocar, sei lá, 100 pontos no plano e pedir para ele ligar cada um desses pontos consecutivos usando retinhas para desenhar o gráfico da função do nosso polinômio. Tudo bem? Então aqui a gente faz isso assim. Poderia fazer direto em Python, mas o NumPy tem funções específicas para fazer isso. Então vou pegar o menor valor de x, o maior valor de x, e vou dividir esse intervalo em, sei lá, 100 pedacinhos. Agora eu vou calcular o polinômio de Lagrange nessa lista. Eu posso fazer isso de dois jeitos. Eu poderia fazer simplesmente lag_t ou construir uma lista com lag_ti para ti em t. Do primeiro jeito é o jeito que o NumPy faz e desse jeito aqui é o jeito que pythonistas fazem. Tem um terceiro jeito que é o jeito que o pessoal de C faz, né? Mas não vou fazer assim. Então agora sim vamos plotar o gráfico do polinômio de Lagrange, tlt, plt.save, sei lá, lagrange.png. E agora provavelmente vai aparecer uma figurinha ali do lado com o nome de lagrange.png e aí está, os 3 pontos e o polinômio, o gráfico do polinômio passando por esses 3 pontos. Tudo bem? Vamos aumentar um pouquinho o número de pontos para ver o que acontece. Então, 1.5, vamos acrescentar mais uma coordenada x aqui, menos 1. Vamos colocar um 3 aqui e mais uma coordenada y, 0.
Vamos executar mais uma vez, a figurinha vai ser atualizada e aí está. Qual que é o grau desse polinômio? Quantos pontos tem aí? Quantos pontos tem aí? Quantos pontos estão plotados no gráfico? Qual o grau do polinômio então? 4. Sempre o número de pontos menos 1. Tudo bem? Polinômio interpolador, número de pontos menos 1. No máximo, é claro. Pode ser um pouquinho menor. Se todos os pontos estiverem numa reta, por exemplo, se eu tiver 1000 pontos, o polinômio interpolador vai ter grau 1. Tá? Então, no máximo, o grau desse polinômio interpolador é 4. Na verdade, desse aqui é exatamente 4. Tudo bem? Alguma dúvida? Vocês querem comparar com os exemplos da aula anterior, só para ver se vai dar a mesma coisa? Deixa eu roubar. Deixa eu roubar aqui esse exemplo da aula anterior. Deixa eu apagar isso aqui. Opa. E vamos ver. Eu acho que eu preciso importar o NumPy um pouquinho depois. Quer dizer, um pouquinho antes. Porque eu estou usando o NumPy ali. Aqui, NP. Tá, então... Cadê? Aí está o polinômio de Lagrange e aqui o polinômio da aula passada. Esse azul, tá bom? Notem que é exatamente o mesmo, tá? Alguma dúvida? Deixa eu comentar isso aqui. Descomentar isso aqui. Atualizar a figura. E aí está. Alguma dúvida até aqui? Ou tá tranquilo? Tá bom. Tá. Deixa eu encerrar aqui a gravação.